Bom, Deuteronômio capítulo 31, porção semanal Vaieler. E foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: hoje completo 120 anos de idade, ou seja, é o último dia de vida dele. Já não poderei mais sair e entrar. E o Eterno me disse: não passarás este Jordão. O Eterno teu Deus, ele passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti e as herdarás. Josué, ele passará diante de ti, como falou o Eterno. Então aqui está dizendo que Moisés vai morrer e que Josué vai assumir o lugar dele. E lhes fará o Eterno como fez a Sihon e a Og, reis dos Emoreus, aqueles gigantes. E lhes fará o Eterno como fez a Sihon e a Og, rei dos Emoreus, e a sua terra, os quais destruiu. E os entregará o Eterno diante de vós, e lhes fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Eterno teu Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e não vos abandonará. E chamou Moisés a Josué e disse-lhes aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque tu entrarás com este povo a terra que jurou o Eterno a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. E o Eterno é quem vai adiante de ti e estará contigo, não te deixará e não te abandonará. Não temas, nem te atemorizes. E escreveu Moisés esta lei e deu-a aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo fixado no primeiro ano do ano da remissão, na festa das cabanas, quando todo Israel vier a comparecer diante do Eterno teu Deus, no lugar que escolher, ou seja, o templo, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Congrega o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os peregrinos que estão nas vossas cidades, para que ouçam e para que aprendam e temam ao Eterno vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não tiveram conhecimento, ouçam e aprendam a temer ao Eterno vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides passando o Jordão para herdá-la. E disse o Eterno a Moisés: eis que se aproximaram teus dias para morrer. Chama Josué, apresentai-vos na tenda da reunião e o ordenarei. E foram Moisés e Josué e apresentaram-se na tenda da reunião. Apareceu o Eterno na tenda numa coluna de nuvens, e a coluna de nuvens estacionou sobre a porta da tenda da reunião. E disse o Eterno a Moisés: eis que tu estás para jazer com teus pais, e se levantará este povo e errará atrás de deuses estranhos da terra na qual está entrando no meio deles, e me deixará, e violará a aliança que fiz com ele. Então crescerá meu furor contra ele naquele dia, e o abandonarei, e esconderei o meu rosto dele, e será por presa, e o alcançarão muitos males e angústias, de sorte que dirá naquele dia: certamente, por não estar meu Deus no meio de mim, me alcançaram estes males. E eu, certamente, esconderei o meu rosto naquele dia por todo o mal que fizera, por se haver voltado para outros deuses. E agora, escrevei para vós este cântico, e tu ensina-os aos filhos de Israel, pondo-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os trarei à terra que jurei a seus pais, que emana leite e mel, e comerão e se fartarão, e se engordarão e se voltarão para outros deuses e os servirão,
e me irritarão e violarão a minha aliança. E quando estiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles em testemunho. Pois este não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço o impulso que eles manifestam hoje, antes mesmo que os introduza na terra que prometi com juramento. E escreveu Moisés este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel. E o Eterno ordenou a Josué e a Joshua, filho de Nun, e disse: esforça-te, anima-te, pois tu levarás os filhos de Israel à terra que lhes jurei, e eu estarei contigo. Tendo acabado Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar, ordenou Moisés aos levitas que levavam a arca da aliança do Eterno, dizendo: devereis tomar este livro da lei e o colocar ao lado da arca da aliança do Eterno vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós, porque eu conheço a vossa rebeldia e a vossa dura serviço. Eis que ainda vivendo eu hoje convosco, tendes sido rebeldes contra o Eterno, e quanto mais depois da minha morte. Congregai diante de mim todos os anciãos de vossas tribos e vossos policiais, e eu falarei estas palavras aos seus ouvidos, e tomarei por testemunhas contra ele os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. E o mal vos sobrevirá nos últimos dias, porque fareis o mal à vista do Eterno, para o irritardes pelas obras das vossas mãos. E falou Moisés na presença de toda a congregação de Israel as palavras deste cântico até se acabarem. Pois bem, esta é a palavra de despedida de Moisés. O Midrash então conta que Moisés vai terminando os seus últimos momentos, ele vai andando, passeando no meio do povo para se despedir. E eu penso que, imagina como que não está o coração da pessoa, tá? Porque quando a gente lê no Midrash, a alma, você sabe que a alma, ela trabalha em companhia do corpo, tá? A alma é ela que vai iluminar o corpo, mas sem o corpo ela não vai conseguir cumprir os mandamentos, tá? Porque os mandamentos aqui em terra, eles são cumpridos usando as mãos, usando o sistema locomotor. Então essa união de alma com o corpo, eu ia falar para Moisés, ele pôde viver na presença de Deus com tanta santidade, ele pôde purificar, tomar o domínio sobre a sua alma em limpeza, em não se corromper com as coisas, que ele acaba ganhando um poder de alma muito, muito grande. Eu não lembro agora para falar o termo da Kabbalah. Eu lembro que eu assisti uma aula do Moré Luiz, e ele mostra a situação, porque tem um momento que Deus chama a pessoa duas vezes, tá? Por exemplo, Moisés. Isso aí significa que ele está falando com a alma que está embaixo, como todos nós temos a nossa alma embaixo, mas quando ele repete duas vezes, ele está falando com a alma que é a representação nossa que fica acima. Então aqui Deus faz a união, Moisés, ele está falando com as duas almas, a parte de cima e aquela parte de baixo, tá? Isso é bastante interessante porque são poucas pessoas que tiveram esse mérito de ter essa união de como está em cima e está embaixo, tá? E Moisés teve esse mérito. Então a gente já viu aí pelo Midrash que a forma como a alma, ela não queria largar o corpo dele. E ainda esta alma fala que eu não quero sair daqui porque esse lugar é como os anjos. É muito bom.
E aí tem aqueles relatos, né, que Deus manda Satã ir lá tirar a alma, e Satã não consegue puxar a alma de Moisés. E isso é bastante interessante também. Para todos nós que a gente vem de uma educação religiosa, e na nossa cabeça ficou muito batido que Satã tem um reino independente. Quando Deus faz essa prova para que Satã possa tirar a alma de Moisés, aqui fica provado que tem coisas que Satã nem ele consegue fazer, mesmo tendo a autoridade de Deus. Tá? A alma de Moisés só foi recolhida quando o próprio Deus vem e ele dá aquele famoso beijo. Por que Deus fez isso? Porque quando Deus assim o fez com Aharon, o irmão de Moisés, Moisés ficou tão tocado de ver que a alma do irmão dele foi retirada pelo beijo divino, então ele falou, eu também, quando chegar a minha hora, eu também quero morrer assim. Então Deus veio e a alma que não queria deixar ali de jeito nenhum, porque o corpo dele era em santidade, conseguiu ter a união, alma e corpo. E aí na hora que Deus então chega perto e faz aquele movimento, aí a alma se rende, né? É interessante a gente entender, porque nós estamos olhando para Moisés e a gente está vendo um extremo totalmente fora da nossa realidade. O normal é a alma que Deus coloca e dá o corpo como uma vestimenta para a nossa alma, e a seguir o normal é acontecer do jeito que Deus está falando aqui. Moisés, agora meu servo, morre, o que vai acontecer? Ele está falando que aquele povo iria se desviar do caminho, o caminho que Deus tinha ordenado. Tá? É interessante, eu não sei se eu comentei aqui, acho que tinha comentado, um livro que fala sobre haja luz, né? Eu não sei qual é a tradução em português, porque ele está em espanhol. Mãos de Luz, como ele é o volume 2, então tem em português Mãos de Luz, e esse seria Mãos de Luz, volume 2. No espanhol chama Hágase Luz. Então, ali vai falando do que, olha que interessante, pensando numa cabeça de psicólogo, tá? É assim, a alma, quando chega ao mundo, ela chega para entrar onde? Num corpo. O que é este corpo? É a vestimenta que Deus preparou para esta alma. E estando alma e corpo juntos, eles vão procurar iluminar este mundo que está escurecido. Por quê? Porque Deus se ocultou deste mundo. Se aquela presença de luz de Deus, quando ele cria os mundos, ele precisou criar os mundos para servir como filtro, para que a luz dele não inundasse tudo, porque essa luz infinita de Deus, onde ela toca, tudo é consumido. Tá? Então, nesse sentido, a alma que vem, ela entra neste corpo, agora os dois juntos vão trabalhar para poder retificar este mundo. Lembrando que com a queda de Adão, enquanto Adão levava dentro do corpo dele todas as almas, quando ele erra, ele peca, é como se explodisse. Isso aqui não em corpo físico, tá? Naquele corpo celestial. Para onde vai? Ou seja, até nós caímos junto. Esse talvez seja a explicação do Novo Testamento daquela palavra que a gente aprendeu lá atrás um dia, quando o apóstolo Paulo falava que se um pecou, todos pecaram. Tá? Eu não lembro direito o texto. E nesse sentido, você só vai poder lembrar de Adão Cadmon. Quando o próprio Paulo fala em Romanos, o primeiro Adão não é o Adão criado em Gênesis, mas é aquele primeiro mundo criado, Adão Cadmon, que tem a forma humana, que estão relacionados ali essas coisas todas. E nesse sentido é dito que o primeiro Adão trouxe morte,
Morte em que sentido? Quando estoura e essas centelhas vai espalhado por todos os lugares, aí Deus vai criar o mundo, tá? Esse mundo fisicamente falando, ele vai criar o mundo fisicamente para trazer o homem, Adão, a este mundo materializado, tá? E aí a geração que somos nós, as almas que estavam contidas neste primeiro Adão, a gente vem a essa terra. Qual é esse mundo? O mundo da ação. A gente vem aqui para agir, vem aqui com uma missão, vem aqui para poder, tudo que está espalhado, a gente poder elevar. Como se faz isso? Já falamos várias vezes que você tem o reino mineral, que é o primeiro de baixo para cima. Então, o que tem menos vitalidade, energia vital, é o mundo dos minerais. O próximo mundo, o próximo reino é o vegetal, tá? O vegetal já tem mais energia vital. Do vegetal para o de cima é qual? É o reino animal, tá? Que tem mais energia vital que os outros. E o de cima é qual? É o homem, tá? Então veja só, quando você come uma alface e você dá graça, você santifica o alimento, você está cumprindo que você está elevando todos estes reinos. Por quê? Porque para o alface nascer na terra, ele está na terra, mas ele precisou dos minerais que estão na terra, que é o reino mineral. Então, e aí vem o homem, vai lá e colhe e come. Então você tem ali o mineral, o vegetal, e você tem agora o homem que come. Se um boi vai lá e está pastando, né? Está lá, ele come o vegetal. O que está acontecendo? Tem o vegetal que está na terra, então o vegetal santifica a parte dos minerais. Aí vem o boi, que é animal, ele come o vegetal. Ou seja, então na carne você já tem o mineral, o vegetal, agora a carne animal, e vai você lá e come a carne e santifica. Então você está santificando esses reinos todos. Entendeu? E aqui, para não causar conflito, é dito no livro sobre do Fernando Bisker, este rabino, ele informa o seguinte, que de um reino para o outro você tem uma conexão. Então, entre o reino vegetal para o animal, você tem as plantas, como é que chama aquela planta que come? Como é que chama aquela planta lá? Você vê muito em desenho isso, que a planta, isso, você tem as plantas carnívoras. Do reino mineral para o vegetal, você tem os corais. E do reino animal para o homem, você tem o macaco. Daí que segue aquele ensino falando que o homem vem do macaco, tá? Não é que o homem vem do macaco, ele está na linha de progressão. Então você tem o mineral, aí vem, o que vai juntar os dois mundos? Os corais. Aí vem o vegetal. O que vai juntar o vegetal com o animal? As plantas carnívoras. O que vai juntar esse animal para o homem? O macaco, o primata, tá certo? E isso não significa que o homem vem do macaco, igual diz o ensino que a gente aprende em escola, tá bom? Só para poder entender esse pedaço. Então, quer dizer, quando Deus está falando aqui para ele, olha, você agora, Moisés, você vai escrever a Torá, depois ele orienta, porque é uma lei aqui. O rei, no futuro, ele teria esse momento do ano que teria que ter uma reunião onde todos estariam presentes para ouvir a leitura do rei sobre as palavras de Torá. Quando ele escreve a Torá e dá para os levitas,
As outras tribos ficam pensando, poxa, vamos até Moisés e vamos pedir a ele que também dê uma Torá para a gente, porque lá na frente, passar do tempo, quem nos garante que a tribo de Levi não vai falar que é superior a nós, porque a Torá é deles? Então Moisés acaba escrevendo tudo no último dia de vida, hein? Ele escreve a Torá para todas as tribos. Todas as tribos tiveram a Torá com eles, tá? E aí ele vai passear no meio do povo, ele vai se despedir das pessoas. Aqui eu fiz aquela ponte de que a alma dele estava unida com o corpo em santidade. Agora você imagina ele despedindo das pessoas. A gente sempre, não é que é um choro, sabe? É uma gratidão. Moisés não teria completado a missão dele se não fosse por aquele povo que ele dirigiu, tá? E aqui a gente entra nesse princípio de gratidão. Eu vou contar uma coisa. Ontem eu estava mexendo no notebook, aí aparece, não é que apareceu ali, não é? Eu estava mexendo, procurando determinadas coisas, e aí tinha a música, aí que é do meu, um dos primeiros pastores lá na minha época, né? E aí eu parei para ouvir. Inclusive, essa que a gente cantou, Meu Amado Desceu ao Seu Jardim, está nesse CD e vem do irmão dele. E aí comecei a ouvir, cantando, né? Essa daí, aquela outra de Isaías 6 que a gente canta, e eu vi o Senhor. E aí a gente lembra que a vida da gente, Deus sempre está preparando pessoas. No teu crescimento, Deus sempre vai colocando pessoas que vai te ajudar, que vai chorar com você, que vai te ajudar naqueles momentos difíceis da vida, porque todo mundo passa por momentos difíceis, todos. E cada um vai desempenhar a sua missão. E nesse desempenhar a missão, eu já vou voltar daqui a pouco lá para... eu tinha introduzido o assunto do livro, né? Porque a alma, quando desce... Eu vou repetir esse assunto daqui a pouquinho. Deixa eu terminar essa aqui agora. Aí, sabe, é um mandamento de Deus você ter gratidão e valorizar as pessoas que passaram pela tua vida. E aí eu lembrei que eu tinha o nome da mulher dele no Facebook, né? Aí eu fui lá, abri a caixinha de mensagem e escrevi um texto ali para eles, mas dizendo que a realização que eu tenho hoje, que nós temos hoje com Deus, ela não seria o que é hoje se eu não tivesse passado pela vida deste casal. Se eles não tivessem orientado, tratado com carinho, com amor, chorado junto, entendeu? E momentos difíceis. Eu ainda comentei, olha, vocês passaram comigo um momento difícil, mas vocês não souberam o porquê, porque a resposta veio muito tempo lá na frente, né? Aquela época lá que eu não tinha força no corpo nem para levantar do chão, foi um momento muito difícil, mas depois, quando eu fui ungido pastor, que teve o Ministério de Libertação, aí ficou explicado que Deus me entregou aquelas forças negativas por 2 anos. Né? E é por isso que o amor deles, aquele cuidado, foi importante. Eu lembro de uma pessoa que eu estava atendendo logo nesse começo da libertação. Aquele ser manifesto na pessoa, o violão estava em cima da cama e aquele ser apontou para a música, né? E mostrou assim para mim, eu não consegui destruir ainda por causa disso, aí apontou a música. E vendo um texto também ontem, estava informando que uma das coisas que nos guardam em Deus também é o louvor. Então o louvor, ele é muito importante, não é só o cantar a música, vocês estão enganados. É uma coisa muito mais importante espiritualmente falando, que cria uma barreira entre estes seres negativos e você. Eu costumo, aí vem aquilo, que quanto mais você aprende, mais você será cobrado, não é isso?
Então, eu sempre, quando vou ler a Torá, eu sempre coloco diante de Deus para a elevação da alma de tal coisa. Ou então, para a refuah shelema, cura completa, eu tenho colocado isso para Andy, né? Mas eu faço também uma outra coisa, que não vem o caso explicar agora, para não ficar gastando mais tempo ainda em explicações. E aí eu percebo o seguinte, quando eu vou ler, se eu estou lendo aqui, ó, o irritados pelas obras de vossas mãos, e falou Moisés na presença de toda a congregação, isso é uma leitura que vai fluindo. Quando alguma coisa está errada, essa leitura ela não flui, ela fica picado, né? Aí eu falei, não, peraí. Ou eu esqueci de fazer a consagração a Deus, aí eu paro, faço consagração, pronto, o negócio flui. E ontem eu fiz a consagração, não fluía. Fiz tal coisa, não fluía. Aí eu falei assim, eu não vou então. Então aqui é o momento que Deus quer chegar-se a Ele pelo louvor. Aí fui lá e aonde eu coloquei a música, tá? Aí sim, aí deu aquela, foi uma meia hora mais ou menos, aí deu não, quando eu voltei ali, o negócio estava desbloqueado. E foi quando eu lembrei desse casal que aí escrevi para eles, porque a gente não sabe como está a vida da pessoa. Às vezes você levando uma palavra quando diz, olha, você está muito bonita hoje, olha o teu rosto está brilhando hoje. Quando você fala uma palavra de bênção para alguém, talvez é aquele momento que você está liberando a bênção que faltava para aquele momento. E você vai ser usado por Deus para liberar aquela força para aquele dia. E eles ouviram lá e em seguida mandaram uma mensagem para mim, escrita e depois em áudio. E isso é muito bom. É igual quando eu já citei aqui de pessoas que a gente conhece, que aí você fala assim, poxa, como Moisés. As pessoas que conviveram com Moisés, elas podem falar, olha, eu tive o privilégio de conhecer Moisés. Quantas pessoas vocês tiveram o privilégio de conhecer aqui na Terra? Pessoas que você olhando o comportamento dela estimula você a não desistir, estimula você a ser no mínimo igual. Eu já comentei aqui de o pai de uma menina que era minha paciente, era tão bonito o jeito dele cuidar dela que eu falei, olha, seu Manuel, se eu for 50% do que o Senhor é para tua filha, eu serei um ótimo pai. Mas eu falei 50% só, porque eu achava que ser tudo como ele era, eu acho que eu não iria conseguir. Achava. E eu não sei te dizer se eu consegui, entendeu? Mas pelo menos você já tem um caminho. Você já sabe, olha, ao invés, quando o menino fala assim, pai, deixa eu ficar mais um pouquinho no parque. Aí a maioria briga com a criança e sai com a criança esperneando e leva por quê? Porque é ele que manda, é o tempo da... Aí se você lembra de outros pais, você fala, não, eu vou dar mais 10 minutinhos, mais meia horinha, entendeu? Aí, me leva na casa de tal pessoa, às vezes você está ocupado e fala, não vou levar não, se vira. Vai de bicicleta, isso e aquilo, aí você lembra, mas essa pessoa a vida inteira teve um bom coração e levava sempre alegre, isso estimula você a no mínimo tentar fazer igual, entendeu? E aí você tem pastores, quem teve padre, com certeza vai ter um padre referência, um pastor referência, um amigo referência, um pai referência. E então, como eu tive esse pastor na época, é importante que ele soubesse que o trabalho dele não foi em vão. O que a gente aprende aqui, o que você aplica aqui, que esse trabalho aqui não é em vão. Que determinados professores na escola que a gente teve, o trabalho deles não foi em vão. Determinados parentes na nossa família, às vezes é um tio que marca a vida da pessoa.
e marca aquela trajetória, entendeu? Por isso que é importante você procurar ser uma mãe, a melhor mãe que você possa ser, o melhor pai, o melhor tio, o melhor amigo, a melhor avó que você possa ser, entendeu? Porque você está estimulando não somente aquele que está diretamente, mas aquele também que você nem imagina, mas que está observando você. Como é que você acha que Josué Yoshua, ele ganhou força? Porque substituir Moisés é muito difícil. Como que você vai substituir um homem que a própria alma dele fala, eu não vou sair daqui, isso aqui é a mesma coisa de estar presente entre os anjos. E aí imagina a dureza que é para ele, Josué. Fala, poxa, olha quem estava nos comandando, agora eu comandar esse povo? Então o Eterno fala, chama Josué, vem aqui para perto de mim. Então Deus pede para Moisés tirar a roupa dele e colocar sobre as vestimentas de Josué, e vai introduzindo Josué para o povo, enquanto ele ainda está vivo, tá? E depois, assim como o mar se abriu para Moisés, Deus também vai abrir o mar, só que é o Rio Jordão, para que esse povo passe entrando na terra, no chão seco também, tá? Então vai repetindo determinados milagres. E aparece o anjo no primeiro capítulo de Josué, quando vem e fala, varão valoroso, não temas. Entendeu? A gente está sempre precisando de uma palavra. Agora, se a gente erra, você vai errar ainda um dia, se não errou. Claro que todos nós erramos. Se está tudo bem hoje, claro que a gente vai ter uma falha ali na frente, mas quando tiver aquela falha, a gente tem que saber que Deus está logo aqui, ó, para você se voltar em Techuvá, tá? Aí se o erro for muito grande, então, terça para quarta-feira vai ser o dia de Yom Kippur. Então, quer dizer, guarda aquela regrinha judaica, são 4 fases. Você pisou na bola? Tá, primeira coisa, fazer Techuvá. Só que, se aquele desvio foi muito forte, você vai perceber que Techuvá não foi suficiente para limpar. Então, você vai precisar do Yom Kippur, que para nós já vai ser agora de terça para quarta, que é o 10º dia de Tishirê, passagem de ano no primeiro dia de Tishirê, e 10 dias é Yom Kippur, chamado de o dia do perdão, o dia nacional de perdão. Se essa unção do dia do perdão não for suficiente, aí você vai ter sofrimentos. É o que Davi já estava no 3º grau, quando ele era naquele sofrimento pelo povo, ele entendia, eu vou sofrer calado, vou entender, vou engolir o boi com chifre e tudo, porque talvez minha Techuvá não foi suficiente, o do perdão não foi suficiente, e agora eu estou na parte do sofrimento. E se o negócio for tão grave que nem essa fase do sofrimento consegue limpar a pessoa, qual é o último estágio? O dia da morte, tá? Então nós estamos aqui no dia da morte de Moisés. Ele não tem que espiar nada, mas ele está mostrando, caminhando no meio do povo. Nós não falamos ontem que eu falo, é o último dia aí, no domingo, né? Medamê, que é a ilusão. O homem é governado por essa ilusão dos pensamentos, daquelas coisas todas, e isso em muitos momentos faz com que a gente tome caminhos diferentes. É ilusão, é o nosso maior inimigo, nós mesmos. E aí você vê Moisés andando no meio do povo, o povo está olhando, ou seja, vai fazer você pensar, vai fazer você copiar aquele modelo, vai fazer você entender e lembrar daquele ensino. Nós lemos no Shema que para bater o olho lá no Tzitzit,
porque ele vai lembrar, aquelas franjas, vai fazer você lembrar dos mandamentos do Eterno. Tá? Então, quer dizer, a gente vai bater no olho, você vai lembrando, você vai tendo, tal. Claro que para o lado negativo também vale, né? Olha do que eu me livrei. E olha a bênção que eu tive aqui. A gente é muito visual, a gente vai tocando as coisas, muito visual. Eu lembro de uma mulher que entrou um dia lá naquela igreja que a gente, aquele outro prédio, como igreja evangélica ainda. A mulher entrou, quando acabou a nossa reunião, ela me chamou no canto, falei, eu vim aqui pedir perdão para você. Eu nunca vi a mulher, não sabia quem era. Mas ela falou assim, é porque falaram tanta coisa de você aí, e assim me contou algumas coisas, que era tudo coisa que a gente já sabia. Tipo, aquele lá é pastor do diabo que invoca demônios para curar pessoas. Era a mais famosa. E aí ela falou, eu acreditei nisso. E aí eu estou passando aqui, eu ouvi a música, e eu sempre passava, me dava uma vontade de entrar, e eu não fazia. Aí ela entrou e falou assim, olha, entrei, me senti bem e vi que não é nada daquilo que falavam. Ou seja, uma ilusão. Você ouve coisa, cria uma imagem, cria um pensamento, e de repente você é dirigido por uma coisa que não existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com essas coisas. E Moisés passeando no meio do povo, ele estava dando esta condição para o povo, para despedir. Tanto ele despedindo, como este povo marcando dentro deles a presença. Eu, na época, eu não fui ungido como pastor dentro de igreja, como os pastores são. Eu recebi num culto, eu e uma outra pessoa, a visita do anjo do Senhor que chegou, você é fulano de tal, eu sou representante tal, e eu trago a unção, e ungiu a gente, falou, estou ungindo vocês para o Ministério de Libertação, blá, 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 e fez. A partir daquele momento você percebe, mudou algo. E o mundo espiritual mudou também, porque você ganha diante deles um respeito. Respeito à autoridade não se impõe, você conquista. Tá certo? Não é por imposição. E aí, naquela época, qual era o mais notório? Fulano ser criado dentro de uma igreja, fazendo aquele culto, e igual foi feito aqui, uma ordenação pastoral, no caso Moisés, passando aquelas vestimentas para Josué e tal. Eu não tive nada disso. Eu tive no sentido espiritual. O anjo de Deus vem, faz e toca a minha alma e fala, blá, blá, blá. Para começar trabalho de consultório foi a mesma coisa, foi um sonho. O anjo aparece e fala assim, assim, assado, derrama aquele óleo, faz a minha coluna, o cérebro aqui, até embaixo no osso, tudo fica em ouro, e Deus me dá algumas orientações ali, e ainda fala, não tema nada, sempre que você precisar de ajuda, me pergunte e eu vou te responder. Até hoje, sempre foi dessa forma. E já tem aí desde 96 isso, tá? Então essas coisas vão marcando. Mas aí a ilusão do homem, naquela época, fez com que eu pensasse assim, será que eu sou? Aí vem aquele confronto para você. E aí, qual era a imagem que tinha dentro de mim, entre aspas, de bênção? A imagem, desde adolescente, era ver na televisão, na Band, o culto de manhã na televisão, que era o Jim Swaggart. Só que a igreja que eu frequentava, ela falava que você não devia ver. Mas que coisa absurda. Por quê? Medo de você ouvir o que ele está falando e você querer sair do lugar que você está? É isso mesmo. As pessoas têm medo. Então tem que falar, um lugar de bênção é só aqui. Se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado. Está errado. Deixa a pessoa livre. E aí, eu gostava de ver. Escondido. Não contava. Eu e a Lu. A Lu assistia na casa dela, eu assistia na minha, e a gente assistia escondido, porque era bom ver o jeito que aquele homem... Não sei se vocês já viram pregação do Jim Swaggart.
E aí aconteceu comigo essas coisas todas, né? Agora eu tinha sido ungido por Deus como pastor. E aí, lembra que eu disse, faltava uma representação humana? E aí tinha em São Paulo o Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Aí um dia vou lá na caixinha do correio da minha casa, eu era solteiro ainda, estudo solteiro. Pego na caixinha, tá lá, pastor Rafael de Mesquita. De onde que era? De onde era? Qual era o remetente? Como que eu falei que chamava lá? Conselho? Conselho dos Pastores do Estado de São Paulo. Quem era o presidente lá? Era o Jabes Alencar. Aí, abre e está lá, convidando para a próxima reunião de pastores do Estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, na Assembleia de Deus do Bom Retiro, e tal. Quem era o ministrante? Quem? Pastor Jimmy Swaggart. E eu fui. 3.000 pessoas ali naquele salão. 3.000 pessoas. E eu estava observando. E o que aquele homem falava com a boca, qualquer um de nós podia falar, que ele pegou um texto muito simples. Então a questão não está em grandes coisas, mas é a unção que sai da pessoa. Tá? E aí, eu não estou falando que é importante passear, aí aquele homem percebe que havia uma ilusão no meio do povo. É bem isso mesmo. Porque você quer tocar. E aí aquele homem sai do púlpito, desce lá a escada e, como eu estou falando, tinha 3.000 pessoas ali dentro. Então tinha 1, 2, 3, acho que 4 corredores. Ele foi andando, ainda falando, e foi andando, passando pelo meio do povo. E quando passou ali perto de mim, aí, para mim, aquilo foi uma confirmação. É uma ilusão? Que seja. Mas foi uma confirmação, um carinho de que Deus estava chancelando no mundo dos homens aquilo que ele fez e que eu já sabia, porque já se tinha provas. Você vai entender, alguém, aparece um fulano, manifesta ali, como que ele te respeita? Porque ele vê aquilo que você recebeu de Deus. Mas é um carinho olhar. Então lá para aquela época, a forma como Deus tinha de cuidar da gente e de marcar a gente por dentro, tinha que ser dentro de princípios que a gente recebia como igreja evangélica. Agora, nesse domingo, passagem de ano, Deus mudou isso com a gente. Eu usei o termo para você, ele fechou o livro, porque lá no começo, que era o tempo da garagem, 1997 para 98, então ele diz: ensina a minha igreja, ensina o meu povo, que o maior inimigo deles, ou seja, o nosso maior inimigo, não são os demônios, não é Satanás, mas somos nós mesmos. O que em nós mesmos? A nossa ilusão. O que mais? E encerrará a nossa inclinação para o mal. E aí é importante você conhecer os preceitos judaicos, da forma que a gente tem a Torá, que você tem os cânticos, você tem determinadas orações de guerra, você tem um monte de coisas, tem os salmos. Sensacional a forma como os salmos se apresentam. As pessoas não têm noção de como isso é válido como uma batalha. E são coisas e mais coisas, e vai marcando o território na gente, tal. Tudo isso é como se Deus providenciasse o Moisés para a gente. Aí tá bom, passou Moisés. Josué gravou no meio do povo. Mas quem mais gravou? Saul conseguiu gravar? Não conseguiu gravar. Por que não? Mas consegue gravar para a gente. Em que sentido? Não repetiu o erro que ele repetiu. E Davi? Davi gravou. Porque
Eu comentei aqui com vocês quando perguntaram para Deus, os anjos perguntaram, tá bom, mas qual é a diferença entre Saul e Davi? E Deus responde, espera, eu vou te mostrar. Aí acontece o primeiro episódio da queda de Saul. O que aconteceu? Samuel tinha falado para ele que não ofereça o sacrifício antes que eu chegue. Mas aí o exército filisteu começa a se aproximar, o povo começa a ficar com medo, ele também começa a ficar apavorado. O que ele faz? Ele se adianta e oferece o sacrifício, então o povo estava pronto para ir para a guerra. Ele acaba de fazer o sacrifício, quem é que chega? Samuel. E muitas vezes é assim que acontece com a gente. Você estava ali, um fio de cabelo para você colocar a mão na tua realidade, e a tua falta de confiança, tua falta de zelo, tua falta de fé nesse sentido, ela põe você a perder. E aí, atravessando o tempo aí, chega Davi. E Deus tinha falado para ele, Davi, você só vai atacar com o seu exército quando eu te der o sinal. E o sinal será, preste atenção na copa das árvores. Na hora que aquela copa de árvores começar a se movimentar como se um vento tivesse batido ali, esse é o sinal, vai porque eu entrego este povo na tua mão. E ali o texto do Midrash vai contando que ele estava lá com o exército faminto, eles não tinham comida direito, aquela situação terrível, escondidos, o exército inimigo está vindo. Chegou a um ponto de ficar quase a 4 metros. Gente, 4 metros é dessa coluna aqui, ó. Praticamente ele respira lá, você pega o bafo dele aqui. E o povo falou assim, Davi, dá ordem logo, nós vamos morrer. E aí ele falou assim, ainda não. Deus não nos deu o sinal, mas nós vamos morrer, e se todo mundo morrer aqui hoje, você vai ter a culpa, você vai destruir nossas famílias. E ele insistiu, dizendo, se tivermos de morrer, vamos morrer todos, mas Deus não nos deu o sinal. Ele acaba de falar assim com aqueles soldados que estavam desesperados, a copa da árvore mexeu, era um sinal. Ele falou, vamos gente, é agora. E Deus entregou. Então tem momento na tua vida que Deus vai te testar até o último momento, para ver se realmente você está preparado. Todo mundo é doido para receber as coisas de Deus, mas você sabe por que elas querem receber? Para aparecer. Não é para exaltar o nome de Deus. Não, é para ela mostrar, olha quem sou eu diante de Deus. E nós não podemos agir que quem sou eu. Nós não temos de ser diferente um do outro, porque ser algo para Deus é para todos. A unção que desce do alto é para todos. A diferença agora eu posso voltar lá naquele livro. Então naquele livro a pessoa começa a explicar o seguinte, que eu disse que não é um livro religioso, é um livro científico. É uma mulher formada em física, trabalhou alguns anos na NASA, depois ela estudou psicologia, se tornou terapeuta e agora ela abandonou esse tipo de terapia e está tratando nessa parte frequencial. Tá? E ali ela está falando, o que tem percebido? Que quando a alma, aí está usando linguagem espiritualista, né? Então, quando a alma ela vem de lá para cá, parece um judeu falando, vem de lá para cá, ela está acostumada a ouvir de Deus qual é a missão. A voz que ela está acostumada a ouvir é essa voz eterna. Quando essa alma entra no corpo, os primeiros momentos, essa criança está muito ligada com aquilo que é Deus, com essa palavra. Tá? Aí você entende. Que palavra é essa que ela está falando? O Yetzer, o Tov, o bom, inclinação para o bem. Está muito ligado.
Mas aí a criança começa a se acostumar com a voz da mamãe, com o cuidado da mamãe, com o cuidado do papai. Aí ela vai crescendo, ela vai passando, ela vai se desligando daquilo que é a eternidade, daquilo que é espiritual. Aí ela vai para a escola, vai para a creche, começa a ter contato e tal, e vai, até que é trocado dentro dela a percepção que é pai, Deus, para a percepção que é pai, fisicamente falando, pai e mãe. E aí todo o conceito espiritual e a Torá que está dentro da pessoa vai ficando inconsciente por completo. Está lá dentro, mas a pessoa não sabe, porque ela já trocou todos os sinais por aquilo que é terreno. Então, na cabeça parece que ela está naquela ilusão de que Deus não existe, não está neste mundo. Entendeu? Aí, qual que é a proposta para que em terapia você volte a ser uma pessoa alegre, feliz, longe de doenças e nada, longe de você manter um comportamento interno de um ser que é alegre? Isso é uma linguagem judaica. Você vai encontrar isso no livro Anatomia da Alma, que vai te explicar. Só que também a linha da física quântica, que trabalha com todos esses terapeutas de hoje, eu me incluo neles, justamente vai conseguir mostrar para você que o comportamento de alegria, essa frequência de alegria que quando você traz ela para o teu corpo, é um mistério, né? Entre aspas, eles vão falar. É um mistério por quê? Porque é provado que essa alegria, ela tem o poder de harmonizar todo o teu corpo. Ela faz você ser uma pessoa alegre, disposta para a vida. E isso é uma força que está dentro de você, que vence todo tipo de doença. Agora, olha que coisa interessante. Você está na presença de Deus, nasce neste mundo, começa a perder a presença de Deus, porque vai se esquecendo de tudo que tínhamos, porque a nossa alma começa a ficar distante daquilo lá, porque está ligado com este corpo, e você está em tudo aquilo que é pegável, que é material. Você vai se acostumando com isso, vai pegando essas coisas, e como que você volta para ter uma vida feliz, para ficar livre de depressão, angústia, rancor, doenças? Quando você começa a se voltar para esse mundo espiritual e você volta a agora desconectar das vozes paternas que estão relacionadas com o nosso tempo de criança, a ilusão que a gente teve e que isso carrega a vida toda, aí você vai se reconectar com aquilo que é de Deus. Entendeu? Quer dizer, a gente já, pelo judaísmo, já é explicado isso para a gente, desde o começo. E aí você vai entender por que é que as pessoas, ninguém vai buscar um salvador dentre os homens para salvar a pessoa. O salvador é Deus. Ele já colocou a Torá dentro de cada ser humano. A nossa alma está conectada com Deus, além daquilo que a gente consegue entender neste mundo, que a nossa parte alma é chamar, mas você tem ainda Hayá e Yeridá. É uma porção, lembra que eu falei da alma que tem representação lá com Deus? É uma ligação direta com essa alma, que está além dos tipos de pecados. Veja que nessa porção está dizendo aqui, Deus está afirmando, este povo vai se curvar diante de Deus, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal, mas o próprio Deus fala, o quê? Que eu vou cortar e destruir todo mundo, vai todo mundo para o inferno? Ele não fala isso. Ele fala, mas eles vão voltar para mim. Deus não vira as costas. Deus não virou as costas para você, não virou para mim, mas a gente tem que se voltar para Ele. Entendeu? Sempre, toda e qualquer oportunidade, é olhar e procurar entender. E Deus sempre vai ter uma boa palavra. Sempre. Então, tendo você luz da Torá, alguém está te observando. Onde quer que você esteja, você também vai passar luz. Vai falar alguma coisa?
Procura mudar o jeito de falar, porque uma das formas de santificar o teu ser, esse ser que é o teu corpo, que está ligado com a tua alma, é você refinar a tua fala, evitar falar os palavrões. Esses palavrões que é normal para muitas pessoas, não pode ser normal para a gente, porque a gente está representando a divindade de Deus. E se você quiser receber algo mais profundo com Deus, você tem que se refinar. Não queira ser usado por Deus todo torto, todo atrapalhado, todo sujo, não vai dar certo. Como diz na gíria, vai dar ruim. Não tem como dar bom. Agora muda a tua porção. Fala de louvor, procure falar de coisas boas. Não fique falando de fofoca, não se meta nessas coisas. Sempre que puder fugir disso, fuja. É difícil? É difícil. Você conseguiu? Você pergunta para mim. Claro que não. Porque é difícil mesmo. É comum, a gente aprendeu como normalidade falar mal dos outros. A gente fala mal de funcionário, de colega de trabalho, fala mal de ator, fala mal de gente da família, fala mal de vizinho, fala mal de tudo. Mas quando a gente começa a ter essa consciência que a gente precisa mudar, você vai perceber que vai ser muito bom quando a gente aprende. A Kabbalah fala uma coisa pra gente. É muito comum, você está passando na pista, tem um acidente, sabe o que a Kabbalah fala? Para você não olhar. Não olhe para o local do acidente. Se você puder mudar de faixa e acelerar e passar, por quê? Em local de acidente, todo mundo vai devagar, não é para não ter perigo de acontecer acidente, porque esse devagar que está causando mais acidente. Isso é curiosidade, porque a pessoa quer ver se teve morte, se tem corpo lá no chão, o que é. Parece que essas coisas puxam, tá? Porque nesses locais sempre tem seres que estão ali pegando a energia vital. Ou seja, aquele ambiente, ele se tornou um ambiente altamente negativo. E se você passa dando atenção, aquilo vai se ligar com você. Você vai trazer sujeira para dentro de si. Então muda a faixa se for preciso e taca-lhe pau, como o vídeo ficou famoso aí. Vai. Mas ainda, se acontece um acidente, a gente quer olhar, tá? Porque isso ainda é muito forte dentro da gente. Mas se a gente colocar, olha, eu quero chegar num ponto de não olhar, a gente vai mirar aquilo na frente, o meu objetivo é esse, a ponto de eu passar e não olhar. Enquanto isso, não consegue? Tudo bem, não consegue, mas você já tem uma meta. Eu quero chegar ao ponto de essas coisas não me puxarem mais. Amém, que assim seja. Tá bom? E aí Moisés, portanto, nesse dia, ele vai ser chamado para a eternidade e Deus, como a gente já falou, vai determinar algo muito mais maravilhoso para ele, porque a obra dele foi tão bem executada que introduzir o povo na terra prometida era algo perto do que ele fez, não era um modo de fato que recompensava o bom serviço. Então ele foi escolhido por Deus na época de Mashiach, ele então dirigiu o povo, ele vai fazer a apresentação, isso é mérito, tá? E isso cumpre aquela palavra que Deus tinha dado para a gente, quando nós estávamos iniciando uma passagem de evangélico para o judaísmo, só que a gente não sabia ainda. E naquele ano ele falou, vocês vão aprender esse ano sobre Moisés e eu vou mostrar para vocês que vocês tiveram uma ideia equivocada do meu servo Moisés. Então a gente aprendeu, gravou, se eu estou falando hoje para vocês, é porque gravou, marcou. Então tirou a ilusão, purifica o nosso corpo e vai introduzindo a gente para o judaísmo Bnei Noach, tá bom? Podemos encerrar, né?